8, quando ela terminou o seu obedicial, né? Ela terminou de fazer a leitura. Eu não vou pregar aqui, né? Mas o Senhor me disse algo depois que ela terminou, né? Para que a gente possa pedir, para que Ele multiplique as nossas forças. É verdade. Ela leu na segunda multiplicação aqui do Senhor, né? E o Senhor dizia assim, para a gente pedir que multiplique as forças, né? Porque muitas vezes nós estamos precisando que Ele multiplique as nossas forças. Que a gente possa comer o alimento espiritual, porque é através da palavra que nós multiplicamos as nossas forças, né? Temos forças para fazer a obra do Senhor, para lutar, né? Que muitas vezes é nos entregue algo, mas a gente precisa ainda lutar por aquilo. Você precisa defender aquilo que o Senhor lhe deu. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu recebi, já estou de posse, não preciso mais fazer nada. Precisa, né? A gente precisa das nossas forças multiplicadas para que a gente possa proteger, né? Aquilo que nos é dado, que nos foi confiado. E aqui no livro de Isaías, que eu convido a igreja a abrir, né? No capítulo 38, do livro de Isaías, 14. 38, 14. É um cântico do rei Ezequias. Né? 38, 14. É um trecho do cântico do rei Ezequias. Isaías, capítulo 38, versículo 14. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. A gente tem uma impressão que na casa do rico tudo é fiado, né? Tudo você recebe de graça, tudo você não passa por nada, tudo é fácil chegar. Aqui era a casa do rei, né? E era um rei dizendo no seu quarto, numa dor, num momento de angústia muito grande, de agonia. Um homem rico, muito rico, o qual Deus tudo concedia ao rei Ezequias. A palavra diz que era um homem abençoadíssimo, né? O Senhor fez ele vencer guerras, mas ele estava aqui oprimido, angustiado. Nesse cântico, ele canta e conta um momento muito difícil da sua vida. E a gente tem que ter muito cuidado com a impressão, a mal impressão, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de uma coisa. Eu creio que nessa tarde o Senhor quer tirar a mal impressão. Às vezes as pessoas têm uma mal impressão ao nosso respeito. E só Deus, às vezes, é quem tira aquela impressão, mal impressão ao nosso respeito. Esse rei arrumou a casa dele. Aleluia. A casa dos seus pais estava um desmantelo muito grande, né? Ele era filho do rei Acais, rei de Judá. Mas esse rei, ele não gostava muito de ouvir o profeta. Ele gostava de ouvir aquilo que ele queria. E então ele desmantelou a casa todinha para agradar outros reis. Quando eles sabiam que vinha alguma afronta na sua casa, ele desarrumava, ele se rendia. E o profeta Isaías era um homem amigo da casa. E ele era um conselheiro e ele aconselhava o rei Acais, mas ele não recebia. E ele dizia, pede um sinal a Deus no céu e na terra, de que ele vai dar. E ele dizia, não peço sinal algum. E ele tentava fazer as alianças com aquelas pessoas que iam chegar, aquelas nações,
e não escutava a palavra do Senhor. Né? E morrendo o rei Acais, o seu filho, o rei Ezequias, assume. E o rei Ezequias arruma a casa, reforma, foi um reformador. Ele quebra aqueles altos, ele tira aquelas imagens, ele arruma tudo, ele volta ao culto. E quando ele termina tudo aquilo, ele levanta cidades fortes. E quando ele faz tudo aquilo, que organiza tudo, a palavra diz que depois de tão grande fidelidade, chega Senaqueribe. E ele já toma conta daquelas cidades fortes que vai chegando e manda Rabsaque fazer uma afronta ao rei Ezequias. Porque agora ele que não se alegra só em ter tomado as cidades fortes, que ele já vem conquistando. Mas ele disse, eu quero Jerusalém. E ele vai, para você ver, um homem rico, ele vai e ele diz assim, pois não. Ele pega o ouro da casa, né? Um homem rico. Ele pega o ouro da casa, ele arranca das portas e a prata. E ele diz, está certo, eu pequei, tome, pegue. E ele começa a pagar o tributo. Para que você parta, para que você saia, que você vá mais além, vá-se embora, pegue. Foi eu mesmo que pequei, foi eu mesmo que pequei, foi eu que fiz. E é por isso que o Senhor quer nessa, quando ela leu, o Senhor disse assim, peça força, para que multiplique as suas forças. Porque a casa daquele homem rico, a casa daquele homem poderoso, não foi tudo fiado, não. Existe uma diferença de fiado e de fiador. Fiador é aquela pessoa que fica responsável por a dívida do outro, se acaso ela não pagar, de cobrir aquela dívida. E ele tinha. Então ele arrancava das portas, arrancava o ouro das portas, e ele dizia, pegue o tributo. Mas ele mandou outra vez, e é por isso que a gente precisa. Porque muitas vezes a gente pensa assim, no lugar, na casa daquele homem poderoso, na casa daquele homem rico, do jeito que às vezes o rico faz acepção de pessoas com o pobre, não pode o pobre fazer acepção com o rico. Porque às vezes a gente não sabe, a gente olha e tem uma impressão de uma coisa